Boa tarde a todos. Cláudia, Cândida, você consegue nos ouvir? Okay. Eu quero agradecer primeiramente a sua presença, a sua disponibilidade. Estamos muito felizes por recebê-la aqui na FEA. Esperamos que todos nós aqui possamos aproveitar ao máximo as palavras que você tem aí para conversar conosco, né? Eu passar essa mensagem. Antes de nós começarmos a nossa palestra pública da FEA, eu queria só lembrar a todos que aqui estão que na terça-feira próxima nós retomaremos os estudos da FEA, do Evangelho e do Livro dos Espíritos, no dia 2 de março. Então estão todos desde já convidados para nos acompanhar a partir da próxima terça-feira, e assim será em todas as terças, como nós costumávamos fazer presencialmente. Então agora nós vamos retomar também essa atividade remota lá na nossa querida FEA. Tá? Vou deixar esse aviso e o convite a todos que estão aqui, e também podem repassar para seus conhecidos, seus amigos, né? Vai ser nesse mesmo link da palestra de hoje, tá? A gente vai sempre usar o mesmo link para os nossos estudos. Então, agradecendo mais uma vez a Cláudia por estar aqui, que vai proferir a palestra Quem é Minha Mãe, Quem São Meus Irmãos. Nós vamos, então, fazer a nossa prece de abertura, e em seguida eu passo a palavra à nossa palestrante. Então, convido a todos, neste momento, para que nós nos sintonizemos com o nosso Mestre Divino, querido Mestre Jesus, com Deus nosso Pai, com toda a espiritualidade trabalhadora da nossa FEA, Fraternidade Espírita de Aldeia, agradecendo por mais este momento de estudo, de reflexão, de transmissão de bons fluidos, de fluidos de carinho, de amor, de fraternidade, entre todos que aqui estão. Permita, querido Mestre, que todos nós aproveitemos cada palavra proferida, cada ideia que nos vir à mente, que nós guardemos todas as mensagens em nosso coração. Abençoe e protege a todos que temos, todos que estamos aqui no orbe terrestre. Que tenhamos fé e força para passarmos por todas as provas que vêm. E te peço que ilumine, que inspire nossa querida palestrante, que ela receba também todos os bons fluidos da espiritualidade superior que nos acompanha nesses estudos. Então, desde já te agradecemos por mais este momento, Mestre Jesus, e com a tua permissão, com a permissão dos trabalhadores da nossa casa espiritual, damos por iniciada a palestra pública da tarde de hoje. Que assim seja. Então, Cláudia, a palavra agora é sua. Muito obrigada mais uma vez. Seja bem-vinda. Obrigada. A gratidão é de nós agradecemos imensamente o convite que foi feito. Vamos passar alguns minutos aqui em uma conversação e esperamos levar o melhor que nós temos em nós, tá certo? O trabalho, com toda certeza, vai ser realizado com toda boa vontade, com todo o amor que eu tenho no meu coração. Então, que a paz do Mestre possa permanecer em nossos corações hoje e sempre. Como a irmã falou, vamos conversar um pouco sobre o tema Quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Dona Maria do Carmo é uma senhora de 68 anos, muito bem vividos. Casou-se muito cedo, com menos de 20 anos de idade, e o seu casamento havia sido um fruto de uma promessa
que o pai havia feito a um amigo. Na verdade, ela era o objeto dessa promessa. Mas ela teve sorte. Casou-se com um bom homem. A princípio, muito irritada, não estava satisfeita, afinal de contas, o casamento havia sido imposto. Mas, com o passar do tempo, ela foi vendo quem de fato era aquele homem. E, logo, logo, apaixonou-se. Tiveram uma relação belíssima que durou anos, encerrando-se apenas com a morte dele aos 90 anos de idade. Eles não tiveram filhos biológicos. Por isso, 10 anos depois de casados, eles resolveram fazer uma adoção. Adotaram uma criança e a experiência foi tão positiva, tão boa, que eles acharam por bem, no decorrer de mais 5 anos, adotarem mais 5 crianças. Então, ao total, foram 6 filhos adotivos. E tanto ele como ela tinham-nos como filhos amados de sua alma. Aconteceu que, dentre esses filhos, o único que deu um pouco de trabalho foi o caçula, o último da adoção. Ele nasceu com um problema na visão. E isso fez com que houvesse muita dificuldade na questão do aprendizado, ele tinha muita dificuldade na escola, e começou a desenvolver um problema de autoaceitação. Ele não se aceitava por aquela deficiência, porque se via diferente dos coleguinhas. E os pais, sempre muito pacientes, trabalhando essa questão da autoaceitação, sempre trabalhando pelo filho, até que então descobriram que não era só um problema na visão, era uma questão de déficit de inteligência. E por isso ele tinha tanta dificuldade no aprendizado, não conseguia nem mesmo ler direito. E ele teve que ser recambiado para uma sala especial, uma sala de crianças especiais. E isso fez com que ele aumentasse ainda mais essa questão da autoaceitação que não tinha. Ele se sentia completamente discriminado. E os pais, para conseguirem atender melhor a necessidade daquele filho, começaram então a estudar essa questão de crianças especiais, excepcionais, e não só isso, resolveram fundar uma instituição, porque não só serviria para dar assistência ao filho, como também a outras crianças em condições bem parecidas, semelhantes. Eles eram financeiramente muito equilibrados, eram comerciantes, tinham uma rede de lojas, e resolveram, então, abrir esse negócio, só que sem fins lucrativos. Era, de fato, uma instituição para ajudar, levar ajuda àqueles que precisassem. Aconteceu de, quando esse rapaz completou 20 anos, ele desencarnou cedo. Quanto aos outros irmãos, eles deram continuidade à vida, casaram-se, tiveram muitos filhos, a família com toda certeza aumentou, mas o mais interessante dessa história é que os filhos de Dona Maria do Carmo, eles não nasceram do seu próprio ventre. Eles nasceram, na verdade, do seu amor, da vontade que ela teve de doar esse amor àqueles que não tinham amor. E a isso nós chamamos amor universal. A isso nós podemos chamar família universal. A família universal é aquela que é constituída de variados níveis de espíritos que se percebem filhos de Deus. E foi exatamente a esta família que Jesus se referiu na passagem de Marcos e de Mateus, quando narram que alguns amigos anunciaram a Jesus a chegada dos seus familiares. Eles estariam lá fora, sua mãe e seus irmãos. Então o mestre respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perpassa então o olhar sobre aqueles que estavam ali assentados e diz: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Então essa fala de Jesus, ela tem suscitado muitas discussões, muitos comentários, muitas dúvidas. É bem certo de que o mestre falava por parábolas. E as parábolas são pequenas narrativas que, no sentido figurado, nos traz lições morais. Então, num sentido alegórico, nós podemos obter histórias que nos trazem grandes referências e grandes histórias de vida. As histórias, na verdade, elas constituem
um método muito eficaz, maravilhoso, né? Por quê? Porque a gente consegue fixá-las no nosso pensamento. Como, por exemplo, é muito comum nós assistirmos uma palestra e não memorizarmos tudo que o palestrante está dizendo, logicamente. Mas é muito fácil nós memorizarmos uma história que foi contada pelo palestrante. Por quê? Porque as histórias, elas têm o poder de ligarem-se com o nosso cotidiano. E Jesus, por ser mestre, né, um grande mestre, mestre por excelência, ele sabia da importância e do poder que tinham essas histórias. E ele pôs-se a contá-las. E em tudo ele contava suas histórias utilizando tudo que estava presente na própria natureza. E essas histórias ficaram conhecidas como sendo as suas parábolas. Então, de forma alegórica, Jesus ele pretendia nos chamar a atenção para que nós pudéssemos ampliar o nosso estreito entendimento de família. Nós estamos muito presos à nossa família nuclear. Lógico que a nossa família consanguínea, ela é muito importante na nossa vida. Mas Jesus queria nos mostrar que além dessa família que vive conosco, a família dos laços corporais, existem outras, ainda mais importantes, que são os nossos familiares pelos laços do Espírito. Quando Jesus falou naquela passagem sobre a sua família, ele não se referia àquele tempo exatamente, ele não se referia somente àquele momento, somente àquela família, somente àquela existência, mas ele se referia a todas as demais existências, ele se referia a todos os tempos. Então, meus queridos irmãos, não existem barreiras, não existem fronteiras que nos distanciem, nos afastem de forma definitiva. Tudo é temporário, porque, na verdade, nós estamos conectados pelos fios invisíveis do amor de Deus. Joana de Ângeles, ela nos traz no livro SOS Família, que os vínculos entre as almas, elas se estreitam com a reencarnação, tornando-os eternos. Enquanto as ligações do sangue, elas favorecem o egoísmo, porque elas acabam nos mantendo algemados, presos às paixões possessivas, a pluralidade das existências, ela faz com que nós tenhamos a capacidade de desenvolver a nossa união fraternal. Então, Joana de Ângeles, na verdade, quis nos mostrar o que o Evangelho nos mostra com tanta categoria, que existem dois tipos de ligações, que existem dois tipos de parentelas, a parentela corporal e a parentela espiritual. Na parentela corporal, nós vamos encontrar os espíritos que são ligados pelo sangue, que estão vivendo sob o mesmo teto e que são ligados por laços de simpatia. Mas nem sempre ocorre desta forma. Por que nem sempre ocorre desta forma? Porque o passado faz chamar para junto de nós não só aqueles a quem amamos, mas também aqueles com quem temos graves ajustes, graves dívidas que precisamos resgatar. Então, por conta desses ajustes, por conta de, às vezes, por necessidade, nós precisarmos estar ligados a espíritos não só os simpáticos, mas também os antipáticos a nós, é que as ligações podem ser, às vezes, constrangedoras. Então, é o que nós visualizamos, muitas vezes, famílias que não conseguem se entender, famílias onde vivem em pé de guerra, é porque são ligados por laços de antipatia, logicamente, por necessidade. Já na parentela espiritual, nós vamos encontrar espíritos de larga convivência anterior e que guardam muitas afinidades. São espíritos que possuem objetivos muito em comum, trabalham juntos, sempre buscando as mesmas metas. E esses espíritos, eles normalmente administram com muita segurança os desafios que surgem durante a existência. Eventualmente, esses espíritos podem não reencarnar juntos, mas mesmo que eles não reencarnem juntos, permanecerão ligados pelo pensamento, pelo sentimento, ainda que separados temporariamente pela morte física, mas continuarão ligados pelo amor, porque a morte física, ela não é capaz de enfraquecer os verdadeiros laços de afetividade. Nós precisamos nos preparar para o grande reencontro que haverá um dia.
E só abrindo um parênteses, eu, mais do que ninguém, nesse momento, estou muito ansiosa para este momento de reencontro, porque, como sabe minha amiga Kátia, que foi quem me fez o convite para fazer o trabalho, eu estou viúva há um mês. O meu companheiro, meu grande companheiro, foi para o mundo espiritual, partiu para o mundo espiritual, está fazendo um mês, e, com toda certeza, eu creio que os nossos laços vão estar cada vez mais estreitos e que nós vamos, com toda certeza, nos reencontrar, porque a morte não é o fim. Então, os laços da consanguinidade, eles podem romper-se no momento do túmulo, né? Quantos não são os laços que se desfazem ali? E pior, existem laços que se desfazem mesmo durante a vida física. A gente pode encontrar aqui e ali uma família em que os espíritos vivem ali sob o mesmo teto, mas não existe nenhuma simpatia, não existe nem mesmo respeito. Eles estão ali juntos por necessidade, por alguma comodidade, mas não por afetividade, não por amor. Ao contrário das ligações espirituais, que unem os espíritos antes, durante e depois das reencarnações. A família, nos diz Joana de Ângeles, é mais do que o resultante genético. É muito mais do que aquilo que nós costumamos visualizar. Um grupo de pessoas que moram juntas e que procriam. É um grupo de espíritos que se ajuda, que se respeita, que trabalha para crescer junto. E, acima de tudo, é um grupo de espíritos que é capaz de abrir mão, de renunciar a si próprio em prol do outro. Na questão 766 do Livro dos Espíritos, os espíritos nos dizem que Deus criou o homem para viver em sociedade. A família é considerada, então, o nosso primeiro grupo de relação. E, como sendo o nosso primeiro grupo de relação, é o grupo que nós vamos colocar em exercício muita coisa. Juntos com as nossas diversas aptidões, nós vamos nos trabalhar para aprendermos e crescermos. É o momento, ou é a oportunidade, que nós vamos exercitar a nossa tolerância, a nossa paciência e, principalmente, o nosso perdão. Isso juntamente com os nossos familiares. A nossa família é o nosso primeiro grupo de relação para que nós possamos estar aptos de, no futuro, estarmos em contato com a sociedade, considerando que essa sociedade ou essa humanidade constitua a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira família, que é a família universal, a família que o Cristo sempre nos falou. Então, se nós não estivermos aptos a convivermos com o nosso primeiro grupo de relação, que é a nossa família, nós jamais estaremos aptos a conviver com o grande grupo, com a sociedade ou com a humanidade. Mas, retomando aquele questionamento feito por Jesus do quem é minha mãe, quem são meus irmãos, no livro Tua Fé Te Salvou, de Richard Simonetti, ele traz para nós alguns comentários bem interessantes. Como nós dissemos lá no início, essa fala de Jesus tem suscitado muitas discussões, porque estaria Jesus menosprezando os seus familiares, a sua mãe, os seus irmãos? Essa é a primeira grande dúvida que surge. Uma outra dúvida é com relação aos irmãos de Jesus. Jesus teve ou não teve irmãos ligados pelos laços do sangue? Então, são muitos os questionamentos que nós podemos ter ou não respostas concretas ou que satisfaçam a nossa curiosidade, a nossa necessidade, mas de todas as dúvidas que surgirem, uma coisa nós não podemos duvidar, que a doutrina de Jesus era embasada, tem como base principal ou como princípio básico a lei de amor e de caridade. Nós não podemos esquecer da bondade infinita do Cristo, de tal forma que, se algo foi dito por ele, que entra em contradição, que vem de encontro ao seu princípio básico, que é o amor, a bondade, a caridade, então, nos diz o Evangelho, essas palavras ou não foram dele, ou não foram bem redigidas, bem colocadas, ou não foram bem compreendidas. Mas, com relação aos irmãos, pelos laços da consanguinidade de Jesus, Richard Simonetti nos diz, nessa sua obra, Tua Fé Te Salvou, que o Evangelho de Marcos traz claramente
não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de José, Tiago, Judas e Simão? E não estão aqui também presentes entre nós as suas irmãs? Então, Marcos, em seu evangelho, ele cita nominalmente os irmãos de Jesus, ainda dizendo que existiam algumas irmãs ali presentes. E aí, o que é que a gente diz? Como é que nós podemos entender se de fato Jesus tinha ou não tinha irmãos consanguíneos? Aí, Richard Simonetti diz que, para nós entendermos esse parentesco, porque como explicar a Irmandade de Jesus, o parentesco de Jesus, como então nós podemos entender? Aí, Richard Simonetti diz que duas hipóteses elas foram levantadas para que nós tivéssemos a compreensão. A primeira hipótese é que, se de fato Jesus tinha mesmo esses irmãos seriam apenas por parte de pai, ou seja, seriam filhos de José de um primeiro casamento. E a segunda hipótese que foi levantada é que esses irmãos, na verdade, seriam primos em primeiro grau de Jesus, porque naquela época, os primos em primeiro grau, eles eram considerados como sendo irmãos, por tradição. Mas tudo isso são apenas especulações. Por quê? Porque no Evangelho de Lucas, ele nos traz explicitamente que Jesus foi o primeiro filho, ou o primogênito, quando ele cita: e deu à luz ao seu filho primogênito, envolvendo em faixas e reclinando em um presépio. Então, Lucas diz aí claramente que Jesus não foi o unigênito, não foi o filho único, mas o primeiro filho. Sugerem ainda os textos evangélicos que existia muita resistência dos irmãos de Jesus contra as suas ideias. Na verdade, eram espíritos pouco adiantados e não entendiam muito bem as colocações de Jesus, eles não conseguiam alcançar ou compreender a sua missão. Então, eles não o estimavam. Tanto, a prova maior disso é que nenhum deles foi seguidor do mestre, nenhum deles o seguiu como apóstolo. João é categórico no seu evangelho quando diz, e o evangelho nos mostra, que os seus irmãos não lhe davam crédito. Então, ao Jesus ouvir ali que os seus irmãos e a sua mãe estariam lá fora, que o estavam procurando, ele perguntou aos presentes: mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Nessa passagem que todos nós conhecemos, né? Perpassando o olhar por todos os presentes e dizendo: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus ou a vontade do Pai que está nos céus, este é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. E essa reação de Jesus soa muito estranha para muitos, né? Porque muitos não compreendem. Será que seria possível que Jesus destruísse de um lado aquilo que ele construía do outro? Porque nós sabemos que Jesus é a personificação do amor. Então, se alguém que é a personificação do amor, que só fala no amor, na caridade, na fraternidade, na irmandade e em tudo que é bom, como pode destratar ou tratar com tanta indiferença os próprios familiares? Então, é difícil nós compreendermos, né? E principalmente quando se trata da mãe, que nós bem sabemos da afetividade que Jesus tinha à sua mãe. Afinal de contas, a primeira manifestação de Jesus, que foi tida como sendo milagre, deu-se na presença de Maria, ou melhor, a pedido de Maria, quando ela, nas bodas de Caná, pediu para que ele transformasse água em vinho. A última preocupação de Jesus na cruz foi também com Maria, quando ele entrega a mãe aos cuidados de João. Então, como nós podemos duvidar do amor, da atenção e do respeito que Jesus tinha aos seus familiares, principalmente à sua mãe? E aí, Richard Simonetti diz nessa sua obra que, para nós compreendermos essa postura de Jesus, é preciso nós levarmos em consideração dois fatores. O primeiro fator é o texto, e o segundo fator é o contexto. O texto é a forma pelo qual o episódio está ali escrito, está ali colocado. E o contexto são as circunstâncias que caracterizam aquele episódio. Ora,
Nós sabemos que Jesus, primeiramente, não perdia nenhuma oportunidade de deixar um grande ensinamento. Em todos os ensinamentos, em todas as colocações que ele fazia, ele sempre fazia questão de enfatizar que somos filhos de um mesmo Pai. Ele defendia os laços eternos e verdadeiros. Então, Jesus, naquele momento, naquela passagem, ele quis lembrar para nós que, além de estarmos ligados aos nossos familiares pelos laços da consanguinidade, nós também estamos ligados a laços eternos, a laços verdadeiros. Então, ele aproveitou a oportunidade que tinha muita gente ali reunida e quis deixar registrado mais um dos seus ensinamentos, lembrando a todos, ali naquele momento, a sua filiação divina, como lembra a nós até hoje, a nossa filiação divina. Então, esse mal-entendido, na verdade, não aconteceu apenas naquela passagem, mas acontece em várias outras passagens do Cristo, e isso está atribuído a alguns fatores, como, por exemplo, a carência de palavras, de termos que esse existia naquela época. Era um vocabulário pobre, para a vista do vocabulário que nós temos riquíssimo hoje. As palavras que eram colocadas naquela época, elas tinham um sentido duplo. Então, talvez na época a palavra tenha sido colocada num sentido e hoje nós levemos ela para um outro sentido. Vamos considerar também que Jesus falava por parábolas, no sentido figurado. Então, tudo isso contribuiu para que, aos ouvidos desavisados, aquelas passagens pudessem ser vistas como uma coisa absurda, né? Como uma blasfêmia, como uma coisa realmente fora do normal. Tudo questão de entendimento, se nós levarmos em consideração o contexto, nós vamos entender. Mas nós vamos encontrar também um outro exemplo bem interessante da extensão da família universal no livro O Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, através do espírito André Luiz, quando André Luiz escuta atônito, impressionado, sua mãe dizendo no mundo espiritual que novamente reencarnaria, estava se preparando para reencarnar e que seria esposa do seu marido novamente, ou seja, do pai de André Luiz. E ele ficava perguntando à mãe por que ela faria tal sacrifício. Ela não tinha nem necessidade de reencarnar. E aí, o que é que acontece? O pai de André Luiz, ele estava no umbral já há muitos anos, envolvido por duas entidades femininas, que na última encarnação tinham sido suas amantes, e por mais que a mãe de André Luiz fizesse para ajudar a tirá-lo daquela situação, mas ele estava completamente enredado pelas entidades. Ele não conseguia se libertar. E aí foi quando surgiu esse pensamento de reencarnar para ajudar ainda mais o marido. Aquelas duas infelizes, que foram suas amantes, reencarnariam como sendo suas filhas. E ela diz mais, diz assim ao filho: pois é, meu filho, e no futuro, quem sabe, se eu não volto a nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, paz e amor. A mãe de André Luiz, na verdade, estava nos mostrando essa necessidade de estendermos a nossa família universal. É uma representante perfeita de Jesus. Nós sabemos que é um espírito muito evoluído e todos nós, logicamente, almejamos estar num lugar como este. Mas para estarmos num lugar como este, basta que façamos a vontade de Deus que está nos céus. E, segundo Jesus, cumprir a vontade do Pai que está nos céus é quando nós fazemos ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Simples assim. Então, é isso que Deus espera de cada um de nós. E é justamente no lar que nós vamos estar com o nosso próximo mais próximo. Por isso, não podemos perder a oportunidade bendita de caminharmos juntamente com aqueles que estão junto de nós, embaixo do nosso mesmo teto. Mas tão importante quanto nós sabermos dessa família universal e da necessidade de nós praticarmos a lei de amor, de nós, primeiramente, interiorizarmos o sentimento maior para, no futuro, conseguirmos colocá-lo em prática. Então, tão importante como termos essa consciência,
de praticarmos hoje para, no futuro, podermos estender a nossa família universal, é a valorização que nós temos que dar à nossa família corporal. Aqueles que caminham conosco agora, aproveitando todas as oportunidades, porque, como nós falamos, se nós não tivermos êxito com a família que nós estamos caminhando hoje, não teremos êxito no futuro com a família universal que Jesus nos apresenta. No livro Constelação Familiar, o espírito Joana de Ângeles afirma que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Vamos repetir. A família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Numa constelação familiar, segundo Joana de Ângeles, é constituída por espíritos afins. E esses espíritos afins, eles podem ser atraídos tanto pelas realizações nobilitantes do amor, então, podem estar próximos através dos laços do amor, da afeição e da simpatia, como também eles podem estar ligados, ou seja, serem espíritos afins, amarrados pelos compromissos perturbadores a que se vinculam de outras existências. Então, como nós falamos, o passado traz para junto de nós não só aqueles que nos são simpáticos, mas também aqueles que nos são antipáticos. Então, nós vamos aqui e ali formar as nossas famílias afins, sejam pelos laços de antipatia, sejam pelos laços de simpatia. Então, a família ela pode ser constituída tanto por um como por outro, mas pode acontecer também de os grupos familiares eles serem formados por espíritos que se candidatam à afetividade, como foi o exemplo da mãe de André Luiz. A mãe de André Luiz, na verdade, não tinha nenhum tipo de vínculo com aqueles espíritos que haviam sido as amantes do seu ex-marido, né? E, no entanto, ela resolveu reencarnar e trazer esses espíritos como sendo suas filhas do coração. Então, ela queria estender esses laços de afetividade com o coração grandioso que tinha. Então, esses grupos familiares, eles podem ser formados também por esses espíritos que se candidatam à afetividade. Então, Joana de Ângeles, nesse livro, Constelação Familiar, traz para nós que todos os membros dentro de uma família, eles possuem um papel fundamental. Cada membro que compõe a família tem o seu papel que deve ser colocado em prática e que deve ser respeitado por todos os demais. Então, ela fala dos pais, ela fala dos filhos, ela fala dos irmãos, dos avós, fala até dos vizinhos, mostrando que, de fato, todos nós temos um grandioso papel, né? Que todos nós temos que desempenhar esse papel grandioso dentro da nossa família, enquanto nós caminhamos com eles. Então, ela começa falando sobre os genitores ou sobre os pais. E ela diz que cabe a esses pais a dificílima tarefa de passar para os filhos os valores intelecto-morais. Então, os pais, eles precisam e devem passar esses valores para os filhos, preparando-os para a conquista da paz e da felicidade que eles almejam. Todos os espíritos, quando reencarnam, buscam essa paz, não é? É o objetivo, um dos objetivos. Crescer, aprender, buscar a paz e ser feliz. Então, a tarefa dos pais é te dar essa contribuição. A tarefa dos guias espirituais aqui, juntamente aos pais e aos filhos, é a de apresentar o espírito daqueles que serão filhos no futuro, que reencarnarão na condição de filhos. Então, esses benfeitores, esses guias espirituais, eles pegam esses espíritos, apresentam aos pais para, antes do nascimento, já no mundo espiritual, irem sendo feitas as ligações, né? As conversações, onde ali vão ser mostradas todas as necessidades de ambas as partes. Às vezes, são espíritos ligados pelas antipatias, e aí aquelas antipatias já começam a serem trabalhadas lá no mundo espiritual, para que quando esses espíritos reencarnem, aquela tarefa grandiosa, ela seja muito mais fácil.
Então, o que é que acontece? Esses espíritos, os pais, no que nós estamos nos referindo, aos pais, né, aos genitores, esses espíritos, eles reencarnam, têm uma tarefa a cumprirem, né, juntos, mas nem sempre eles seguem pelos mesmos caminhos. São espíritos que reencarnam juntos, praticamente, mas que avançam por caminhos diferentes. Mas vai chegar o momento do reencontro, logicamente, porque são almas afins que assumem compromissos. Então, vai chegar o momento do reencontro, essas almas vão se encontrar e vão estar unidas pelo casamento, né? Vão estar unidas pelo casamento e vão ali constituir a sua família. Logicamente, eles serão abençoados, como todos nós somos, pelo esquecimento do passado, né? E o esquecimento do passado vai ser muito favorável àquele encontro, como é favorável a todos nós no decorrer de nossas existências. Então, muitos dos compromissos que foram assumidos por conta desse esquecimento do passado vão ficar no esquecimento, infelizmente. Muitos outros vão ser lembrados, né? Estão ali no nosso inconsciente e vão ser lembrados e vão ser colocados em prática. Mas aqueles que são esquecidos, porque às vezes nós nos vinculamos a muitas paixões, à vida material e a muita coisa que nos distancia dos nossos verdadeiros objetivos e muitas vezes, né, a realidade da vida faz com que nós realmente nos desliguemos dos nossos verdadeiros compromissos. Então, muita coisa nós vamos conseguir honrar juntamente a esses espíritos que vão fazer par conosco e outras nós vamos, lamentavelmente, esquecer. Mas aí nascem os filhos e quando nascem os filhos, logicamente, vão requerer dos pais muitos cuidados, né? Vão requerer dos pais toda aquela dedicação, muito amor, muita paciência e, principalmente, educação, porque, como nós falamos no início, vai caber aos pais a responsabilidade de transmitir aos filhos os valores intelecto-morais, e isso não é uma coisa fácil, né? Os pais têm que passar para os filhos a lição dos exemplos. É necessário que os pais passem para os filhos exemplos, né? E exemplos bons, exemplos positivos, porque Joana de Ângeles nos diz nessa obra que quando existem falhas na transmissão desses exemplos, ou quando os pais passam para os filhos exemplos negativos, é quando eles vão desenvolver transtornos de comportamento, que tão comumente nós acompanhamos. É preciso, então, que nós tenhamos esse cuidado de passar valores, bons valores e valores positivos para os nossos filhos. E, continuando, Joana de Ângeles fala sobre os filhos. E ela diz que, através do nascimento dos filhos, nós vamos dar continuidade ao clã de geração em geração. A falta desses filhos, ou seja, os filhos biológicos, vai constituir para os pais, na maioria das vezes, uma provação. A falta desses filhos biológicos, às vezes, também ajuda na dissolução dos casamentos. Procriar está na lei da natureza. Está entre os animais e, principalmente, entre os homens. Mas, lamentavelmente, nem todos levam a sério, nem todos querem assumir esse compromisso, né? Essa responsabilidade da paternidade, da maternidade, por diversos fatores. Muitos não querem assumir para não ter responsabilidade, não ter trabalho. Outros não querem assumir para não abrir mão da vida sensual. Tem algumas mulheres que não querem deformar a silhueta e não querem engravidar. Então, são vários fatores, né, que levam alguns casais a abrirem mão de assumirem a paternidade e a maternidade, quando, na verdade, nós precisamos entender que os filhos, eles serão bênçãos, sempre bênçãos em nossas vidas. Por isso, Deus os coloca, né, no nosso caminho. São verdadeiras bênçãos, mesmo aqueles que nascem com deficiência. Deficiência física, deficiência mental. Joana de Ângeles diz que aqueles que nascem com algum tipo de deficiência são espíritos infelizes, que nascem crucificados no madeiro do sofrimento, mas que principalmente esses, eles precisam do nosso amparo, da nossa atenção e principalmente do nosso amor e da nossa educação, porque são espíritos que, assim como todos os demais,
precisam ser educados. É preciso que os filhos entendam que, mesmo que estejam reencarnados em lares onde os pais são irresponsáveis, onde os pais são perversos, mesmo esses pais que são inescrupulosos, mas os filhos, eles devem estar sempre atentos e amar esses pais, porque eles têm que entender que esses pais perversos, eles são, na verdade, mais doentes, são mais enfermos do que maus. Então, é preciso que eles amem esses pais ainda assim. Nesse momento de reencarnação, quando os filhos começam a fazer parte da vida dos pais, é o momento em que os desafetos, eles entrem nas nossas vidas. Os desafetos que são graves do passado, eles mergulhem nas vestes carnais e façam parte da nossa convivência. E aí nós vamos ter muitos dos que foram inimigos, muitos dos que foram os nossos algozes, presentes na nossa vida, para agora recomeçarmos uma história diferente. Uma história agora cheia de perdão, cheia de compreensão, cheia de amor. Então, Joana de Ângeles diz que aqueles espíritos que foram amantes, a amante do passado, ela reencarna agora como filha muito rebelde, cobrando do pai muita atenção, muita compreensão, muito amor e amparo. O filho que é duro, que é frio com os pais, na verdade foi um pai cheio de angústias no passado. Então, os filhos de hoje serão os pais de amanhã. Nós sabemos que a lei de Deus, que as reencarnações, elas funcionam dessa forma. Então, como nós falamos com relação aos pais que são inescrupulosos, que são pouco dedicados, perversos, negligentes, mesmo eles devem ser amados, porque Joana de Ângeles diz que isso é um impositivo da lei de Deus. Os filhos devem amar aos pais, independentemente de qualquer coisa. Não só amá-los, mas também cumprir com o seu dever de filho e respeitá-los. Mesmo esses pais negligentes e inescrupulosos, que vão oferecer um lar muito cheio de tormentos, né? Um lar tormentoso, mesmo isso deve ser agradecido com os filhos. Por quê? Primeiramente porque, com toda certeza, vai ser nesse lar tormentoso que vão se encontrar todos os mecanismos necessários para o reajuste, né? Vai ser o momento em que nós vamos conseguir superar todas as antipatias, onde nós vamos conseguir buscar o equilíbrio, a sabedoria. Então, é necessário a gratidão sempre dos filhos, porque esses pais, apesar de serem inescrupulosos, se for o caso, né? Mas eles permitiram o nascimento dos filhos, quando eles podiam ter negado e não negaram. Então, gratidão dos filhos, principalmente por terem conseguido nascer, pelos pais terem consentido o seu nascimento. E aí, continuando, a Joana de Ângeles, ela fala sobre os irmãos entre si. E ela nos diz que os irmãos, na verdade, eles são aprendizes na vida, em experiências evolutivas, formando pequenos grupos sociais que estão sempre se ajudando, sempre se ajudando. É muito comum nós encontrarmos entre os irmãos muitas diferenças de opinião, né? Muitas disparidades, às vezes até se desentendem por isso. E isso, por que acontece? Porque são individualidades, não é? Apesar dos irmãos serem criados pelos mesmos pais, terem a mesma educação, mas eles vão apresentar comportamento completamente diferente. Por quê? Porque são individualidade, vão trazer, né, manifestações diferentes. E por conta disso, por conta dessas diferenças e até, às vezes, de nascer algum tipo de rivalidade, eles vão cobrar dos pais uma atenção de forma igualitária. Uma mãe costuma dizer que ama a todos os filhos de maneira igual. E isso não é verdade. Isso não é verdade pelo fato de sermos individualidade, né? Então, nós possuímos passados e passados diferentes, né? Estamos ligados aos espíritos uns aos outros
por conta do nosso passado, das nossas existências passadas. Então, os laços de afetividade que nos unem são laços diferentes. E uma mãe nunca pode abrir a boca para dizer que ama os filhos de maneira igual, porque os laços de afetividade que liga aquela mãe aos diversos filhos são laços diferentes. Ela pode dizer, sim, que ama muito os filhos, né? Nem por isso ela vai amar menos um ou outro. Ela ama muito, ama a todos, mas ama de maneira diferente. Então, essa rivalidade dos irmãos, né, de, às vezes, buscar uma atenção de forma igual, vai trazer, às vezes, muito desgaste e, às vezes, desequilíbrio na família, mas cabe aos pais ter sabedoria suficiente para lidar e levar essas situações da melhor maneira possível. Então, os irmãos, na verdade, eles precisam ajudar-se uns aos outros. Os mais velhos, os que nascem primeiro, vão adquirir experiência primeiro, vão amadurecer primeiro e vão transferir essa maturidade, esse conhecimento aos irmãos mais novos. E isso é uma forma, logicamente, de ajudar. Joana de Ângeles também nos chama atenção acerca dos irmãos, os gêmeos univitelinos e os gêmeos siameses. E ela diz que os gêmeos univitelinos, apesar de serem idênticos fisicamente, mas possuem comportamentos completamente diferentes. Aquilo que nós falamos, né? Porque, apesar de serem idênticos fisicamente, a cara de um ser a cara de outro, mas são espíritos diferentes, são individualidades que vão manifestar virtudes e defeitos de forma diferente, logicamente. E com relação aos espíritos siameses, ela diz que a necessidade desses espíritos reencarnarem unidos, juntos, é tão grande, mas tão grande, que eles nascem colados, nascem agarrados. E que essa situação vai favorecer com que, juntos daquela forma, unidos, colados, eles possam transformar a convivência em algo capaz de superar todas aquelas antipatias do passado. Que eles possam, nessa existência, colados como estão, superarem mágoas, ressentimentos e conseguirem se perdoar e se amar. Mas, continuando, ela nos fala sobre os avós e diz que os avós desempenham uma significativa importância na família, no grupo familiar, que a principal tarefa dos avós é a de amar os netos. São muitos os avós que procuram interferir na educação dos netos, e que isso não está correto, porque a educação, ela é papel dos pais. Costuma-se dizer que os avós são pais por segunda vez, e é mesmo, né? Os avós são pais e mães segunda vez, né? 2 vezes. Mas, mesmo isso, não os credencia a fazer algo que não lhe compete, que é, no caso, a educação dos filhos. A educação dos netos, melhor falando. A educação dos netos é algo que cabe aos pais. Tem pais que afastam os netos dos avós, e os netos seriam um motivo de alegria, de felicidade para esses idosos, mas, infelizmente, tem filhos que fazem isso, né? E, falando dos avós, e que nós lembramos dos idosos, Joana de Ângeles, ela faz, inclusive, um apelo com relação ao tratamento que está se dando aos idosos, dizendo que, hoje em dia, os idosos estão sendo desprezados. Quantos não são os idosos que são atirados nas chamadas prisões douradas, que são os abrigos para a terceira idade? Quantos não são os idosos que são atirados nos quartos dos fundos de casas muito confortáveis, onde estão proibidos de aparecerem para não trazerem constrangimento aos filhos ingratos? Que família é essa? Pergunta Joana de Ângeles, nos chamando a atenção para que nós possamos nos conscientizar desse abandono que nós estamos dando aos nossos idosos e lembrar sempre que também nós, um dia ficaremos velhos, um dia ficaremos doentes e vamos precisar do auxílio dos nossos filhos e dos nossos netos. Então, ela, na verdade, nos chama a atenção. E, por fim, ela fala dos vizinhos, dizendo que os vizinhos são os grandes responsáveis pelo êxito da nossa família em sociedade.
Então, os vizinhos, eles devem também fazer a parte, né, essa parte da nossa vida em família. Eles são os mais próximos, os nossos mais próximos depois daqueles que estão dentro da mesma casa, né? Mas ela nos chama a atenção também, dizendo que hoje em dia as pessoas estão muito isoladas. O que é que acontece? As pessoas moram num edifício e nem mesmo sabem quem é o vizinho do lado, né? O vizinho que mora na porta ao lado. E que isso tem dificultado muito essa convivência, tem dificultado muito essa experiência que nós precisamos ter da vida social. As pessoas têm trocado uma boa conversa presencial, e nós não estamos nos referindo a esse momento de pandemia, né? Porque agora sabemos que é muito complicado, mas estamos falando de todo o tempo para trás. Então, as pessoas têm trocado essa boa conversa presencial por chamadas telefônicas, por acesso à internet, que muitas vezes traz distúrbios emocionais, traz comprometimentos complicadíssimos, nos diz Joana de Ângeles. Então, é preciso estarmos próximos, porque a vida social é de inestimável valor para que possamos colocar em entendimento e em prática a nossa vida fraternal. Mas é preciso nós respeitarmos a individualidade e a privacidade do outro, né? E também sempre fazer questão de ser o melhor exemplo possível, né? Não só para aquele que está dentro da nossa casa, como para aquele que vive fora da nossa casa, né? Que é o nosso grupo social maior. Sempre ser esse exemplo favorável, ser o melhor exemplo possível, contribuindo para o bem comum de todos. E finalizando bem rapidinho, porque o horário está chegando, nós gostaríamos de compartilhar com vocês uma história de Mário Vicente, espírita, chamada A Convivência Perfeita. Então, Mário Vicente era uma pessoa muito vidrada nessas famílias, nessas histórias de famílias ligadas pelos laços do espírito, que se sobrepõem às frágeis ligações da consanguinidade. E aí ele dizia a um confrade espírita, colega dele, os espíritos tendem a formar grupos harmoniosos no decorrer da vida. E aí o colega perguntava, eles reencarnam juntos? E Mário Vicente explicava, sim, sim, reencarnam juntos sempre que possível, formando famílias muito unidas, um por todos e todos por um. Aí o colega pergunta, você reencarnou junto à sua família espiritual? E ele esboça um sorriso de tristeza, dizendo, lamentavelmente não. Quem me dera. Lá na nossa casa é muito desentendimento. Nós, na verdade, somos espíritos que estamos ligados pelos laços da consanguinidade, porque precisamos resgatar débitos do passado. Somos espíritos com muitos débitos a resgatar. Quem me dera que eu estivesse com a minha família espiritual. Aí o colega pergunta, mas você teve alguma revelação? Lhe disseram que vocês são adversários unidos pelo sangue? Que essa não é a sua família espiritual? Aí ele disse, não, meu irmão, eu não tive nenhuma revelação, mas basta olhar para a nossa convivência. Aí o colega pergunta, mas são muitos os desentendimentos? É assim tão difícil a convivência com a sua família? E ele diz, bom, para ser sincero, não é assim tão difícil. A minha esposa é uma boa mulher, uma boa dona de casa, uma boa mãe dos meus filhos. No início, eu até pensei que fosse a minha alma gêmea, mas com o passar do tempo, eu vi que, na verdade, ela é o meu teste de paciência. Aí ele pergunta, e com relação aos filhos? Aí ele disse, eu amo a todos eles. Mas são espíritos ainda muito imaturos, que de vez em quando trazem alguns desgastes, sofrimentos, e de vez por outra alguns desgostos. Imagine que o meu mais velho está envolvido com drogas. O meu filho do meio, um adolescente, é um grande aborrecente e vive a me questionar. A minha caçula, apesar de ser sensível, mas tem um gênio muito forte, igual ao gênio da mãe. Então, eu estou correndo atrás do prejuízo e tenho muita paciência, muita tolerância, porque sei que no passado eu cometi várias infrações e que agora tenho que trabalhar muito em prol da minha família. Aí o amigo pergunta, e você tem esperanças de um dia estar reencarnado junto ao seu grupo familiar verdadeiro, sua família espiritual?
ou de encontrá-los na espiritualidade? Aí ele disse, mas sem dúvida, eu tenho trabalhado incansavelmente nesta existência, ajudando a minha família corporal, porque eu tenho certeza que no mundo espiritual, entes muito queridos me aguardam, torcendo pela minha vitória nesta existência. E aí o tempo passou e o irmão, de fato, trabalhou muito a sua tolerância, a sua paciência, sempre ajudando aqui e ali os seus familiares. Os filhos casaram, a família aumentou, os problemas também aumentaram, logicamente, mas ele conseguiu, através de toda aquela paciência e conhecimento que tinha, juntar alguns méritos. Até que aos 72 anos, ele desencarnou. E como era espírita esclarecido, não teve dificuldade de agora identificar-se fora do corpo, amparado por benfeitores espirituais. Quando ele já estava bem habituado à sua nova situação, ele teve a curiosidade de perguntar ao benfeitor espiritual, meu amigo, eu gostaria muito de ter notícias da minha família. Aí ele disse, sua família está muito bem, continua na luta de sempre, sofrendo, aprendendo, como todos os homens na Terra. Aí ele disse, mas eles estão reencarnados? Eu achei que os encontraria aqui, no mundo espiritual. E o irmão disse, ora, mas você viveu até há poucos meses atrás e não tem a consciência de que sua família continuou lá na Terra? Ele disse, não, meu irmão, eu não estou falando da minha família corporal, eu estou falando da minha família espiritual, porque sei que entes muito amados me aguardam, em especial a amada companheira. Aí o amigo espiritual, o benfeitor, disse, meu amigo, você falou muito bonito, mas também está muito equivocado. A sua família espiritual é aquela que lhe marcou a experiência na carne. Aí ele disse, e agora? E agora o que fazer? Porque eu acreditei que não fosse a minha família espiritual. Aí ele disse, a sua principal tarefa nessa última existência foi a de dar todo o suporte à sua família corporal. E vai continuar sendo a sua tarefa aqui no mundo espiritual, dar assistência à sua verdadeira família. E Mário Vicente fica meio entristecido, porque, na verdade, passou décadas com a sua verdadeira família, sem, na verdade, se dar conta disso. Então, muitas águas rolariam no rio da vida para habilitar a todos a essa convivência perfeita que muitos de nós buscam, mas que, na verdade, não existe, né? Porque nós habitamos um mundo de provas e expiações, então não vamos encontrar perfeição, nem mesmo dentro da nossa família. Mas o horário chegou, extrapolei só um pouquinho. Aproveitemos, meus irmãos, a oportunidade santa de caminharmos juntos daqueles que Deus colocou na nossa vida como sendo os nossos familiares. Porque, apesar de serem nossos familiares pelos laços do sangue, serão também, provavelmente, aqueles ligados pelos laços do Espírito, e nós estamos, na verdade, ensaiando para a nossa grande família universal no futuro. Que a paz de Jesus possa permanecer nos nossos corações e gratidão imensa à oportunidade do trabalho, e eu ofereço, dedico este trabalho ao amor da minha vida, ao meu companheiro desencarnado há um mês. Paz e luz para todos. Querida Cláudia Cândida, nós que agradecemos demais pelas suas palavras. Tão importante lembrar que ninguém nasce por acaso, numa família, né? É tudo muito planejado, é tudo, acima de tudo, feito com amor, né? E cada um de nós está exatamente no local onde deve estar, né? Cada um de nós está aqui para fazer o melhor, como você mesmo disse, pelos nossos entes queridos e também por aqueles que nos cercam, né? Que a gente tem que ter esse compromisso mesmo, compromisso espiritual e moral. Muito obrigada pelas suas palavras, ficaram certamente no nosso coração, nós vamos levar elas em frente. Antes, então, de fazer a nossa prece de encerramento, eu só gostaria de lembrar aqueles que chegaram um pouquinho depois, que talvez tenham pego a nossa palestra aqui já iniciada, que nós vamos retomar os nossos encontros nas terças-feiras, de estudo do Evangelho e estudo do Livro dos Espíritos. Então, nós estamos já desde agora
convidando a todos para participar a partir da próxima terça-feira dos nossos encontros. Obrigada mais uma vez, Cláudia, pelas lindas palavras que você nos deu, por essa tranquilidade, essa luz que você passa, por esse exemplo de fé, de confiança no futuro, que nós possamos ter isso como um exemplo para as nossas existências também. Então, neste momento, eu quero, então, agora pedir para que todos nós possamos participar da nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, pedimos, mais uma vez, a Tua presença entre nós, Tu que disseste que sempre estaria entre quando duas ou mais pessoas se reunissem em Teu nome. Nós hoje tivemos a certeza da Tua presença entre nós, por tantos exemplos que nos foram dados, por palavras tão doces, de ensinamento, de fé e de fraternidade. Obrigada, querido Mestre, obrigada a todos os espíritos trabalhadores da nossa casa, da nossa FEA, por mais essa palestra que foi proferida nesta tarde, com tanto carinho. E assim, em Teu nome, em nome de toda a espiritualidade superior que acompanha os nossos trabalhos, te agradecemos e damos por encerrada a palestra pública da tarde de hoje. Que assim seja.